Gente, eu estou com uma personalidade que até então eu não conhecia muito bem o que ela vai contar para a gente. Eu já tive lá por 3 vezes em menos de 2, 3 meses. E aí já levei até grupo lá, e todos amaram. E a gente está com a Célia Carbonari hoje aqui, onde ela vai contar um pouquinho para nós de uma vinícola ali no Vale do Baú, encostadinho em Campos do Jordão, 45 minutos de um passeio maravilhoso por uma vista que não tem igual. E ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi esse empreendedorismo de fazer isso, né? Numa região que normalmente ali a gente não tinha a tradição de ter vinícolas. E eles foram empreendedores há um bom tempo já, mas eu vou deixar para a Célia contar para a gente essa história que é muito legal. Célia, boa tarde, né? A gente está aqui no meio da tarde. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa história, de todo esse empreendedorismo, onde nasceu uma ideia tão legal para chegar no resultado, que daqui a pouquinho nós vamos ver as imagens passando e vai despertar o interesse desse pessoal para conhecer essa vinícola. Bacana. Obrigada, Fábio, por abrir esse espaço para que a gente possa apresentar esse trabalho bacana que a gente tem feito já há alguns anos, como você falou. E eu vou também aproveitar o espaço depois para convidar as pessoas realmente para, através das imagens, viajarem pelo Vale do Baú e um dia, quem sabe, irem lá conhecer, que é muito bacana. Eu sou jordanense, nasci em Campos do Jordão e amo a minha cidade, um lugar incrível, maravilhoso. E como muitos de nós, acabei saindo da cidade para estudar, fui fazer faculdade, me casei, vim morar em São Paulo, né? Mas sempre eu e meu marido sempre tivemos um sonho de ter alguma coisinha ali por perto, ali em Campos, para que a gente pudesse dar um pouquinho dessa alegria de viver um pouquinho nesse lugar incrível para os nossos filhos. Então a gente acabou comprando um sítio no Vale do Baú. O Vale do Baú é um lugar incrível. A gente tem a Pedra do Baú como pano de fundo. Então, às vezes as pessoas acham... É muito engraçado que de vez em quando eu falo assim, onde vocês passaram o final de semana? Eu falo, a gente foi passar o final de semana no Baú. E acho que as pessoas ficam pensando assim, nossa, o que será que o marido dela fez? Que ela botou ele no baú para passar o final de semana inteiro. Mas é o Vale do Baú, que tem essa paisagem maravilhosa, que tem a Pedra do Baú como fundo, né? E nós compramos... A família da minha mãe nasceu toda nesse local, né? Então a gente já meio que... Na verdade, nós voltamos para o Baú, a gente não descobriu, a gente redescobriu. Compramos um sítio lá há muitos anos atrás e fomos, assim, a gente foi se apaixonando cada dia mais pelo lugar, até que um dia meu marido falou, olha, quando eu me aposentar eu quero morar aqui, mas não dá para morar aqui sem fazer absolutamente nada. Vamos procurar alguma coisa bacana para a gente empreender aqui na região. E daí a gente teve a ideia de plantar uva para poder fazer vinho, porque a gente sempre achou que a região montanhosa podia ter algum gancho para que, né, quem sabe a gente ter a sorte de conseguir plantar a uva ali. Mas era uma ideia muito inédita, sabe? Porque nunca ninguém tinha plantado uva, pelo menos não ali na nossa região. E aí a gente começou a pesquisar para ver se descobria alguma coisa que favorecesse essa nossa ideia tão nova, né? Tão arrojada. E aí a gente descobriu um pesquisador que tinha acabado de voltar da França, e ele é um especialista em vitivinicultura, e a gente veio conhecer o projeto dele, é um projeto muito bacana, que ele faz o quê? Ele faz um negócio chamado poda invertida. E depois eu explico melhor para vocês. Mas a gente acabou entrando mergulhando de cabeça nesse projeto. O nosso sítio, quando nós compramos a primeira área, era bem pequenininho, só tínhamos a casa mesmo, era uma chácara bem, bem pequena. Então a gente comprou um pedacinho de terra a mais e nós importamos da França quase 4.000 pés de algumas variedades de videiras, para fazer a experiência e ver se um dia daria certo ter um vinho ali no Baú. Isso, a gente começou esse projeto em 2004.
É isso que eu ia te perguntar, Célia. O importante a gente entender que não é um projeto que foi feito agora e saiu agora. Quer dizer, vocês estão há 16 anos já fomentando, iniciando isso, né? Quer dizer, e aí, claro, eu que já conheci, quer dizer, não só aumentaram um sítiozinho, uma área, mas já, hoje é uma área muito grande e com uma diversidade grande também, né, Célia? Isso. O que aconteceu foi que nós, como a gente não tinha nenhuma referência, todo mundo conhece que uma uva, a combinação de clima, solo, outros fatores criam um terroir. Não existia nenhuma referência desse tipo. O que a gente conseguiria como resultado da uva plantada ali naquela região. Então, nós plantamos uma quantidade ok para que a gente pudesse fazer a experiência, né? E depois de 5 anos, na verdade, a gente importou essas uvas em 2004, plantamos em 2005, porque ela tem que ficar em quarentena até que chegue, coisa e tal. E quando foi 2009, a gente teve a notícia de que a nossa uva tinha muito potencial para fazer um vinho espetacular. Então a gente começou a comprar mais terra e aumentar e esses a produção. 4 anos, Célia, esses 4 primeiros anos, existia produção ou não? É uma produção que não. Por que demorou esses 4 anos? A uva, a uva para fazer vinho, ela precisa de um pé muito robusto, né? A, o, a planta, ela precisa ser uma planta robusta, muito bem enraizada, para que ela leve bastante nutriente, bastante seiva para a fruta. Então, assim, normalmente, para se fazer uma primeira vinificação de um vinho, principalmente os vinhos tintos, tal, você precisa de um pé mais robusto. Acho que uns 5 anos de praxe é o tempo que se usa para ter um vinho bacana, né? Então, foi o que nós fizemos. É lógico que nesses anos, a gente ficava morrendo de dó de jogar aquelas uvinhas fora. Então, a gente fez muito vinho. E a gente, assim, fez vinho bom, vinho ruim, a gente perdeu uva, a gente fez uma série de coisas, porque era a nossa vez, a gente tinha que experimentar tudo, né? Então, já, lógico, imagina que quantas experiências nós já tivemos nesse tempo todo e quanto vinho nós já bebemos, né? A gente teve que ir experimentando bastante, né? Sério, e super interessante, quer dizer, então teve todo esse tempo de gestação, literalmente, não de 9 meses, mas de 5 anos que se passaram para poder aí passar, às vezes, um susto, porque fala, nossa, esse vinho não saiu bom. Aí você fala, nossa, esse vai sair excelente. Aí você pega a próxima, também não fica bom. Então é aquele susto, mas também vocês devem ter tido muito prazer durante todos esses 5 anos. E depois disso, Célia, aí sim começou a produção, aí vocês começaram a entender que aquilo ia deixar de ser um sonho tão, talvez, pequeno, uma coisa mais caseira, para tornar uma coisa um pouco mais, com uma exposição maior, como vocês têm hoje. Sim, a gente precisava, para tomar a decisão de realmente ir na direção de ter uma vinícola, a gente precisava de saber se teríamos essa qualidade, né, no produto, porque é engraçado, mas assim, às vezes a gente não faz essa conexão, mas você pode ter uma uva excelente e fazer um vinho ruim, mas se você não tiver uma uva boa, você jamais vai conseguir fazer um vinho bom. Então a gente depende assim 100% da natureza. E lá a natureza favoreceu muito. E a gente depois desse tempo precisava realmente partir para a decisão de, olha, vamos então fazer um planejamento, vamos comprar mais terra e a gente vai ter uma vinícola. E foi isso que a gente fez. E, sério, aí de repente sai um pouquinho daquela esfera da vinícola, deixar de ser um produtor de vinho para passar a ser um produto que tem um ótimo vinho, e não estou aqui fazendo realmente assim a menção porque eu experimentei e eu tenho 2 rótulos de vocês que eu acho fantástico, e aí começou a ser um lugar turístico, porque é tão bonito, a gente está vendo algumas imagens aí passando, que começou a ser uma coisa que todo mundo, eu preciso conhecer, eu quero conhecer. Um dos casais que a gente estava junto quando a gente foi levar o grupo, um grupo de arquitetos lá, foi muito legal, que ele falou, eu já tinha visto isso, já tinham
feito essa referência desse local para mim, e hoje eu estou aqui, eu não estou acreditando. Quer dizer, passou a ser um lugar turístico, as pessoas querem conhecer, porque realmente a gastronomia hoje é excelente. Então, eu queria que contasse como é que isso migrou e deixou de ser algo, uma vinícola, para ser, além de uma ótima vinícola, um lugar turístico. Então, o processo foi bem... Esse sim foi uma gestação, né? Outra gestação. Nós tínhamos que, em algum momento, abrir um local para comercializar o nosso vinho. E nós temos uma produção pequena, comparado a tantos outros, e comparado a tantos outros vinhos que são importados. Então, não fazia sentido para a gente pegar um vinho nosso, que, olha, é uma coisa que a gente ainda vai ter que perder muito, que é preconceito contra o vinho nacional, né? Então, você imagina pegar o meu produto, que é um vinho nacional, produzido num lugar com todo esse... É tão inédito você ouvir falar que tem um vinho, né, perto de Campos do Jordão, ali no Vale do Baú, né? E, de repente, ele não faz sentido você achar esse vinho na prateleira do supermercado, porque hoje você tem muita concorrência no vinho, você tem preços ótimos de vinhos nacionais, importados, principalmente os importados, que têm um preço muito competitivo. Então, a gente achou que faria muito mais sentido ter um lugar que trouxesse para perto da gente, trouxesse para perto da vinícola a experiência da pessoa, poder ver o que está acontecendo de fato ali, poder andar entre os vinhedos, poder pegar uma uva na mão, entender o que a gente faz, entender como a gente faz. Isso faria muito mais sentido do que simplesmente colocar um vinho no meio de tantos outros, né? E aí a gente plantou essa sementinha, cultivou e construiu a Vila Santa Maria, que você conhece, né? Você já teve a oportunidade de... chega a ser emocionante a gente ver a reação das pessoas quando chegam lá e descobrem o quão rico é o nosso país, quanto é importante a gente nacionalizar as experiências e acreditar no que a gente tem, porque assim como você disse, tantas outras pessoas que já provaram, né, a gente tem condições, a gente faz um produto de qualidade e está aqui do lado. Então é uma coisa muito bacana. E acho que assim, quando nós construímos, lógico que a gente tinha um planejamento de que aquilo um dia viesse realmente a fazer parte assim do roteiro turístico ali da região. Mas o que a gente viu acontecer foi uma coisa assim incrivelmente maior, e as pessoas realmente ficam deslumbradas por vários aspectos. Primeiro, por descobrir o quanto é próximo ter uma vinícola próximo 2h30 de São Paulo, você está fazendo vinho de qualidade. Isso é muito bacana. Não só a gente, algumas outras experiências também. Então, isso traz uma sensação tão confortável para a gente que é brasileiro falar, puxa vida, dá para acreditar nisso, e isso é uma coisa muito bacana. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar para você, que eu acho isso super importante, é assim, são 2 pontos que eu acho importantes. Um deles é a transformação do local, porque ali no Vale do Baú, um lugar de uma vocação muito rural, a gente conseguir colocar ali uma vocação turística traz uma outra perspectiva até para o bairro. Então a gente tem visto assim que o prefeito tem mantido a estrada muito melhor, que as pessoas têm oportunidade de trabalho, que as pessoas têm cuidado um pouquinho melhor das suas casinhas, porque a região está um pouco mais valorizada. Os nossos funcionários, eles são pessoas incríveis, é uma equipe incrível. Aliás, assim, nós somos uma equipe muito coesa e todo mundo precisa de todo mundo, porque sem eles a gente não é nada. Então, assim, eles são incríveis. E a gente realmente tem sido assim um ponto de transformação ali na região. Todo mundo é da região, todo mundo é de lá. Você teve a oportunidade de conhecer a Aparecida, que é a nossa gerente. É muito bacana ela dizer, olha,
todo mundo é daqui, todo mundo está muito feliz que você venha aqui e que você seja parte da nossa realidade também. A gente conheceu um pouco de vinho, a gente conheceu um pouco de empreendedorismo, a gente conheceu um pouco de história, um pouco da terra, né, da região, e a gente conheceu ali, mais do que tudo, uma pessoa tão simpática que nem você, que veio trazer tanta riqueza para esse bate-papo. Eu só tenho que agradecer muito. Vou estar várias vezes lá, pode contar comigo ali, visitando, comendo e prestigiando o teu local, que realmente é excepcional. Muito obrigado, viu, Célia? Eu é que agradeço, obrigada, e eu espero que a gente se encontre lá pessoalmente um dia desses. Perfeito. Gente, fica a dica, Célia, eu só queria que você deixasse o contato da vinícola, né? Como é que as pessoas fazem para poder chegar lá, encontrar. O almoço, né, ainda não está aberto, né? Eu conversei um pouquinho com a Aparecida, mas logo, logo a gente vai estar reaberto também. Hoje é só um petisco que existe, mas vale a pena de qualquer forma. Mas o almoço é marcado, então você liga antes, agenda o seu almoço, que lota, viu, gente? Lota. Obrigada, Muito Fábio. bom, Célia. Perfeito, perfeito, perfeito.